Olá, Perspectiva no Ar. A gente vai hoje falar com um Peregrino Andarilho. Ele já esteve aqui 2 ou 3 vezes, né? Para conversar conosco sobre suas experiências de caminhada. Ele vai nos dizer que caminhadas ele fez, que segundo ele somam 5.000 quilômetros assim, ó. É muita coragem, é um usado novo, né? Nós trouxemos hoje para conversar o Valtizar Andrade. Ele é consultor, mas o nosso objetivo com ele é ele nos falar o que é que move um homem a percorrer uma caminhada como o Caminho de Santiago, por exemplo, nasce na França e termina na Espanha, 800 quilômetros. Ele fez por 2 ou 3 vezes. O Caminho dos Andes, subir a montanha até chegar lá em Machu Picchu. O que move uma pessoa a fazer isso, primeiro? E segundo, o que acontece depois que ela faz? Esse é o nosso projeto hoje. Valtizar, prazer em te rever aqui depois de mais uma caminhada. A satisfação é nossa e mais um desafio, mais uma superação. E o bom de tudo é saber que cada caminho a gente tem uma história diferente para contar. Não existem 2 caminhos iguais, mesmo os caminhos que você repete, eles são diferentes. Não é a trajetória, é a caminhada. Não é a trajetória, é a caminhada e é a forma como você enxerga o caminho. Afinal, cada lugar que eu passo, eu tenho uma visão. E quando eu volto, eu tenho uma outra visão, uma outra percepção. Por exemplo, você fez o Caminho de Santiago aos 51, né? A primeira vez aos 51. Depois da segunda vez aos 61. 62. O Caminho de Santiago ele é muito místico, ele é espiritual. Cada um vai lá pelas suas razões. Se ali ele tem 8, quantos anos ele tem? Ele é de 1300, né? Não, começou o a caminhada. Caminho de Santiago, a descoberta, tudo foi no ano 832. Só que o caminho mesmo começou por volta do ano 1100. Tem inclusive uma organização religiosa que tem um albergue, foi criado em 1106, é uma confraria. Então, quanto é? Tem 1000 anos o Caminho de Santiago, sim, 1000 e poucos anos. Milenar. Então esse caminho ele tem muita angústia, muita ansiedade, muita fé, muito desafio, muitos desejos de mudar de vida, de alcançar determinados graças e até milagres, né? Então esse caminho, ele por si só já é uma forte fonte de energia. Aí pega um cidadão cuiabano e joga ele lá. Ele leva também a sua carga, né? Cada um leva a sua carga. Ninguém caminha na vida sem carga. E caminha todos esses 840 quilômetros. 860 quilômetros, o que não é daqui a Goiânia, a pé. Só que não é linha reta que nem é aqui, nem é plano. Lá Sim. O começo, então, é todo montanhoso, né? Então, o que é que um cidadão cuiabano vai uma vez e vai uma segunda vez, 10 anos depois? Entre um e outro, quem é o cidadão que completou a segunda vez o Caminho de Santiago? É um cidadão totalmente diferente daquele que fez a primeira caminhada. Primeiro, é um cidadão que descobriu que o único limite que existe é aquele que colocamos na nossa mente. Tipo, eu não sou capaz? Sim. Segundo, é um cidadão que sabe que o processo da caminhada não é simplesmente um processo de caminhada. É um processo de conectividade, é um processo de transcendência e é um processo um processo sobrenatural. Porque, afinal, Onofre, muita gente tem uma consciência do natural, mas o sobrenatural é necessário que haja
uma conectividade. Pois é, essa conectividade, eu tenho certeza que a primeira caminhada que você fez, há um pouco de curiosidade, há um pouco de expectativa, né? Sim. Aí quando termina, tem uma sensação. Mas na segunda vez, já conhecendo, não é mais novidade. Você caminha pensando o que na saída e pensando o que na chegada, 860 quilômetros depois, caminhando por 30 e poucos dias. Na realidade, quando você sai do caminho, você começa o caminho, você ainda começa com algumas questões pontuais, que são questões que a gente carrega daqui para lá. Vamos por exemplo? pensar, é a mochila. As questões de, minha família está no Brasil, minhas coisas, meu trabalho, enfim. Quando você atinge o terceiro dia, você se desconecta não da família, porque é necessário você manter o contato. E esse é um laço eterno, né? É o laço eterno. Mas quando você chega, a partir do terceiro dia, os seus pensamentos, eles fogem, eles saem da curva, eles entram numa outra curva ou numa outra caixa, que é a busca por uma conectividade que não é palpável, que não é aquela coisa que eu enxergo, mas é um sentimento energético que você absorve durante esse processo da caminhada, que gera uma transformação no seu modelo mental. Então, consequentemente, você passa a não pensar mais nos problemas que você deixou no Brasil. Você passa a pensar no como eu posso ser um ser humano melhor a partir desse segundo momento. E lá pelo 10º dia, como é que está essa cabeça? Pelo 10º dia, essa cabeça está leve, essa cabeça está organizando todas as informações que você vai recebendo, porque você recebe informações, vamos citar mais uma vez o Caminho de Santiago, de pessoas que você não fala o idioma delas. Eu não lembro se citei isso, mas eu cheguei em um albergue que tinha 8 camas num quarto, que tinha 7 coreanos. E só tinha uma cama. Chance de comunicar, zero. Chance de comunicação, zero. Mas em menos de 1 hora, logo após o banho, eu estava jogando xadrez com um coreano que não fala português, não fala espanhol. Mas eu estava lá no tabuleiro de xadrez. Pois bem, então você está me dizendo que nessa condição de uma certa interiorização, você consegue estabelecer uma linguagem nova? A linguagem do caminho é única, é uma linguagem nova e é uma linguagem que, vamos pensar, humanamente não tem explicação. Ela é o quê? Ela é código, sinais, olhar ou energia? Ela é energia. Ou uma empatia, assim, que surge... Que a empatia nada mais... Estamos todos na mesma causa. Que a empatia nada mais é do que uma energia gerada, né? Eu costumo dizer que a linguagem do caminho, ela envolve empatia, energia, envolve alguns sinais, porque tem coisas que você precisa observar, mas tem algo no caminho que é assim, eu diria assim que é o macro de tudo, o sorriso das pessoas. É uma linguagem. É uma linguagem. Tu passa por um coreano, um chinês, tu passa por um holandês, ele não te deseja bom caminho sem expressar facialmente uma alegria de você estar ali. Apesar de que hoje o caminho de Santiago, mais precisamente, ele traz ainda muitas coisas que são trazidas pelos peregrinos mais experientes. Vamos pensar os 60 a mais, que é o Treia, entendeu? Então, mas todos os peregrinos que estão no caminho,
incrível. O ciclista tem um respeito pelo peregrino extraordinário, algo que não acontece nas trilhas do Brasil. Você coloca fé nesse processo da caminhada, ou a fé é apenas uma energia interna que te move? Eu estou falando de fé religiosa. A religião, nós temos que tomar muito cuidado, porque a religião pode ser um fator bloqueador de várias fontes de energia que nós podemos absorver. E se eu posso e se eu não posso? Exatamente. Então, quando a religião entra como o fator predominante do caminho, você perde um pouco da sua conectividade com o sobrenatural. Você não libera o propósito, né? Não libera o propósito. Tipo assim, me permita te interromper. Eu recebi uma graça, eu curei de uma doença, uma pessoa parente a minha curou, e eu fiz uma promessa de ir lá para pagar isso. Que me perdoem se alguém participou, eu acho que já sai contaminado. Sim. Você não estabelece essa conectividade. Eu quero explorar muito essa história da conectividade. Eu quero te dizer que quando você sai com uma crença, vamos denominar isso de crença, e que a crença é num determinado santo, seja o Santiago, seja a nossa própria padroeira Aparecida, então nós bloqueamos os outros canais energéticos. E esses canais energéticos, somado à energia do caminho e somada à energia, vamos dizer assim, do patrono do caminho, o caminho de Santiago, por exemplo, essa energia somada às demais energias é que faz o todo. Eu gosto muito de uma frase de Aristóteles, quando ele dizia assim: o todo é mais que todas as partes juntas. Então, eu penso no todo. Quando eu vou para o caminho de Santiago, Santiago é o patrono do caminho. Vamos dizer assim, é a fonte de energia principal do caminho. Mas no caminho de Santiago tem que ter a energia do Cristo, tem que ter a energia dos outros apóstolos, tem que ter a energia do universo. E é essa energia que nos faz transcender, que nos faz sair de lá. Por exemplo, quando eu cheguei de Santiago a primeira vez, o meu livro O Poder da Decisão estava pronto. Eu só precisei fazer as conclusões, entendeu? Eu fiz o caminho de Santiago, as duas rotas, agora no ano de 2022, o livro já está praticamente pronto. E o mais interessante, Onofre, eu fiz agora o caminho da fé, que sai de Águas da Prata a Aparecida. Eu lembrei muito de você, porque aquelas serras mineiras lá e aqueles queijos gostosos que a gente come lá na Serra da Mantiqueira, eu já tenho o título pronto para um próximo livro que se chama As 7 Serras do Caminho da Fé. Porque são 7 serras que você tem que subir e, consequentemente, você tem que transcender. E a energia? Vamos pegar aqui um exemplo. Você fez outros caminhos. Você fez o Santiago 2 vezes, fez o dos Andes, né? Sim. E o dos Incas, e agora fez o de Cora Coralina aqui, e fez agora o caminho da fé de Água da Prata até Aparecida do Norte. Esses caminhos, eles têm energias diferentes, e você sente isso e ele te afeta de forma diferente? Sim. Quando você faz um caminho poético, como o caminho de Cora Coralina, você mergulha num determinado... São quantos quilômetros aqui em Goiás? 300 quilômetros. 300. Você mergulha num universo, por exemplo, eu fiz em 10 dias, você mergulha em um universo
que é o universo da criatividade, da poesia, que você acaba, a cada 2, 3 quilômetros, você encontra uma frase de Cora Lembrando Coralina. que a Cora Coralina foi uma poetisa goiana fantástica, a mais famosa. Tive a oportunidade de conhecê-la, ainda estudante da UNB em Brasília. Ela já é bem velhinha, mas demorou muito tempo para morrer, que esses goianos não morrem, né? Pois é, inclusive ela publicou o primeiro livro com 75 anos. Então, o caminho de Cora é um caminho poético, é um caminho que você vai buscar a sua transcendência na poesia. Você vai buscar a sua transcendência, porque a poesia de Cora não era uma poesia romântica. Não. Era uma poesia, não é uma poesia raiz. É uma país. Ela fala de experiências, de vivências. Experiência da mulher interiorana em tempos difíceis. Exatamente. Ela deu poesia nisso, deu Sim. alma para isso. Ela conseguiu dar alma, é o termo certo. Então, lá você tem um tipo de energia. Quando você vem para o caminho de Santiago, você tem uma outra energia, que é uma energia que te causa, às vezes, choros sem você saber porquê, que te causa insights, que te traz insights fenomenais sobre a realidade da vida, como eu estou tratando a minha vida e como eu estou tratando as pessoas no meu entorno. Quando você vem para o caminho da fé, no caso aqui, o caminho de Aparecida, é uma energia diferente, é uma energia, vamos dizer assim, ela é tão sobrenatural quanto a energia do caminho de Santiago, mas ela parece que é mais próxima. Por exemplo, eu em nenhum momento do caminho da fé eu senti vontade de chorar, mas quando eu avistei a Basílica veio uma emoção muito forte dentro de mim. Porque existe uma outra coisa interessante, não é vinculado hoje, o caminho da fé não é vinculado à questão católica. Você vai à catedral, você vai à Basílica, você fotografa, você faz tudo o que tem que fazer lá, você assiste uma missa, mas tem muitas pessoas que estão ali por uma conectividade com a espiritualidade, com esse mundo invisível que nós temos consciência de que representa e muito na nossa vida enquanto ser humano. Nós falávamos aqui um pouco antes do começo do programa, e foi você quem lembrou. Eu entrevistei recentemente aqui a Luciana Gomes, lá do Instituto Uno e do Boticário, sobre sabático. Ela entrou em sabático e nesta semana ela e o Jorginho Matos, marido dela, foram para o caminho de Santiago. Legal. E teve a ver muito comigo, com as conversas que eu tive com eles sobre o caminho de Santiago. E eles são empresários jovens e tem que estar nesse mundo de agora, passando por uma reciclagem extraordinária todos os dias. Desculpe que eu estou um pouco gripado. Mas, e para eles, o caminho de Santiago é uma forma de dar uma organizada aqui e abrir perspectivas novas, que o mundo agora é um mundo de perspectivas novas. E ela falava lá sobre o sabático, que é um período que você se afasta da atividade e fica um período que teoricamente seria de 1 ano e depois volta. Quando você volta, é outra pessoa, outro mundo, outra percepção das coisas. É um sabático, né? Você me dizia, é um sabático o caminho. Sim. Qualquer um desses caminhos, né? Sim. Eu não fiz referência e quero fazer referência aos Incas. Sim. Os Incas é um caminho que você não busca, você não consegue encontrar as energias dos Incas. Eu vou te explicar, talvez até por uma questão de crenças, porque como eu fiquei 5 dias em Cusco fazendo vamos dizer assim, uma adaptação por causa da... de Cusco a Machu Picchu, né? De Cusco a Machu Picchu. Na realidade, do quilômetro 82, entre Cusco e Machu Picchu, você entra no parque, aí você sobe a trilha. Então, o que acontece? Existem algumas coisas energéticas dos Incas que parece que não coadunam com a nossa visão de mundo. Por exemplo, o sacrifício de pessoas, de crianças. Então, é algo que às vezes
Pode ser até uma crença que a gente constrói, mas na realidade eu não me senti. Se você falasse assim, qual o caminho que você não repetiria hoje? Talvez até pelo 63 que já chegou, e talvez que eu não repetiria a trilha Inca, mas não pela questão física, eu não repetiria a trilha Inca, porque é uma trilha guiada onde você não tem a liberdade de pensar. Você não tem a conectividade, você não consegue manter a conectividade porque você tem que seguir as regras de um guia, né? que está ali para te dizer o que você pode e o que você não pode fazer. Aqui no caminho da fé que você acabou de fazer, o que está mais recente na sua cabeça, você seria capaz de se lembrar no dia que você chegou com determinada expectativa e o dia que você terminou, que as expectativas certamente seriam outras. Quantos dias você gastou? Eu gastei 10 dias e meio, 10 dias e mais 5 horas. Esses 10 dias aí, mais 5 horas, mudou a perspectiva inicial para a perspectiva de chegada? Mudou muito. O que mudou aí? O que você viu no caminho? Viu que eu falo, o que é que você alcançou, transcendeu? Eu transcendi... primeiro no processo físico, porque depois da trilha Inca, ele é o caminho mais difícil que eu percorri. Ele tem 7 serras e são serras extremamente desafiadoras. Tem uma serra lá chamada a Porteira do Céu, tem uma outra chamada Serra Luminosa, que essa luminosa é... E depois, para você chegar em Gomeral, você tem uma serra chamada Serra das Pedrinhas, que você desce numa argila e estava molhado. E se você não tomar cuidado, você... Desliza mesmo. Então, o que eu aprendi muito em termos de transcender? Primeiro, transcendeu em mim a necessidade do cuidado e da atenção. Eu aprendi a desenvolver alguma coisa que não estava no meu físico, mas que estava na minha mente, que era observar onde eu ia colocar o meu pé antes de tirar aquele que estava... Isso é muito simbólico, né? Sim. Traz para cá depois, né? Exatamente. Na hora você não pensa nisso. Depois que você conclui a etapa... Então, uma outra coisa que eu continuo buscando em mim e que isso vai me fortalecendo cada vez mais é abdicar do direito de julgar, que é um processo que você tem que transcender. Aí você vai para o sobrenatural. Uma outra coisa que eu aprendi e que isso para mim ficou muito forte é que o momento presente é o melhor momento da nossa vida. É o aqui e agora, né? É o aqui e agora. E eu aprendi a usar o termo o eterno agora. O eterno agora. O que você entende por o eterno agora? Eterno agora é que sempre as coisas vão acontecer no agora. Não tem passado e não tem futuro. Não tem. Porque o passado não volta, o passado nos trouxe até aqui. Exatamente. E o futuro é o que virá. E o futuro é o agora. É o agora. Porque daqui a 1 hora... o mundo terá mudado. Terá mudado, mas será o momento de quê? Do agora. Então não adianta eu querer dizer assim, eu vou fazer as coisas daqui, eu vou planejar para daqui a 10 anos. Legal, eu tenho já um planejamento de vida, mas eu tenho que ter consciência de que as coisas vão acontecer no momento presente. Então, isso foi assim uma ficha que caiu... Nessa viagem agora. Nessa viagem agora. E aí, existe uma outra coisa que eu observo muito e observei muito, é que as pessoas, que nós, no nosso dia a dia, nós vivemos 70% no passado e, às vezes, 25% no futuro, e não vivemos no presente. Os espíritas tratam bem isso, né? Quando o sujeito morre, ele, meu Deus,
Exatamente. O que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida? Ficou lembrando do passado, ficou no futuro, e o presente é quando as coisas acontecem. Aliás, a vida é no presente. A vida é o presente. Por isso se chama presente, porque é uma vida, é a vida. E as pessoas, e nós, às vezes, esquecemos de viver esse momento. Estamos ou vivendo o que aconteceu lá atrás, ou pensando no que pode acontecer daqui a um ano. Ah, você é consultor, você está falando contra planejamento? Não, eu estou falando que você deve sim se planejar. Eu já tenho 3 anos preparado, planejado para as minhas caminhadas, mas eu já estou certo de que elas vão acontecer no momento presente. O sucesso não acontece no ontem nem no amanhã, acontece no presente. Eu tenho uns amigos que foram para o caminho de Santiago e, em função das nossas entrevistas, eles me perguntaram: o que eu posso esperar lá? Eu digo: não, você não precisa esperar nada. Você estando lá, caminhando todo dia, 10 quilômetros, 20, 30 é o máximo que você consegue, né? 10, 20, 30, depende do dia. O que você encontrar é o caminho. Como você se sentir é o efeito do caminho. Porque na medida que vai, como você disse bem, você vai caminhando o primeiro dia, o segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, você vai se distanciando dos para trás-mente que ficaram, né? Exatamente. E aí o presente é a cada momento, uma pontezinha que você passa, uma subida, uma descida, e você não sabe o que vai amanhã, porque você não conhece o caminho, tudo pode acontecer, pode cair neve, sim, pode chover, pode dar um calorão, uma coisa assim, mas a caminhada está ali, ela está ali. Acho que a decisão do caminhar é o efetivo, o restante é consequência. É consequência do que se manifesta no chamado presente, né? Exatamente. Se você andou demais ontem, hoje você está o presente, amanhã você vai estar cansado, o seu presente estará comprometido pelo cansaço. Depois da manhã, não. Então, a caminhada toda é um exercício de presente. Sim. E uma coisa interessante, Onofre, que quando eu comecei a fazer as caminhadas em 2011, e que depois eu fiz Caminho do Sol também aqui em São Paulo, são tantos caminhos que eu já fico às vezes me perdendo um pouco nisso aí. Tem uma coisa muito interessante nessa questão dos caminhos. Quando eu comecei, eu tinha aquela história de querer dizer assim: eu fiz tantos quilômetros por dia. Hoje eu fiz... Não, agora eu coloco meu GPS e deixo ele marcar a minha quilometragem. Eu nem me preocupo com a questão do quanto eu estou caminhando por dia. Porque aí vem uma coisa muito interessante, que nós, que já somos 60 a mais, nós colocamos isso na nossa experiência de vida. Eu tenho que caminhar, eu tenho que capitalizar no aspecto da conectividade com a minha fé, com a minha espiritualidade, com o meu mundo acima do topo da minha cabeça, mas eu preciso deixar que o meu corpo me diga quanto eu posso, quanto eu devo caminhar. E aí você trazendo isso para a vida real, você encontra que muitas vezes você se excedeu e não transcendeu. Porque você não deixou que a sua alma se sentisse plena. Você acabou criando bloqueios energéticos através disso. Cada dia é uma caminhada, né? Cada dia uma caminhada. Então você tem 800 quilômetros, quantos dias? Eu fiz 860 quilômetros, em 2011 eu fiz com 25 dias. 25 dias. E agora, como eu tive uma tendinite, ou canelite, como eles falam lá na Espanha, eu fiz com 29 dias. Tá bom, então, cada dia, embora o caminho todo tenha 860 quilômetros, cada caminhada do dia é uma caminhada.
Sim. Você percebe essas mudanças? Percebe? Se você é uma pessoa que está conectada, você percebe que cada dia que você acorda, você tem insights diferentes, ideias diferentes, você tem pensamentos diferentes. E uma coisa muito interessante, Onofre, aquelas ondas de pensamento negativo, do que não vai dar certo, elas desaparecem totalmente durante o caminho. Você não consegue mais pensar, mas eu vou sair hoje, por exemplo, vamos pensar que hoje eu tenho a Serra de Molina Seca, tem Cruz de Ferro, é muito difícil. Você não consegue focar na dificuldade. Isso que eu chamo também de transcender, porque você só consegue pensar no seu alvo naquele dia. Você acha, então, que isso que você acabou de dizer é um descondicionamento do que a gente está habituado aqui, né? Que a gente levanta de manhã, tem trocentos desafios. Você agora, por exemplo, para gravar, você chegou bem atrasado porque pegou o congestionamento. Sim. A gente tem o congestionamento, depois tem na vinda, tem na volta, depois você tem uma reunião, você tem uma consulta médica, você tem um sinaleiro, você tem uma infração de trânsito, o cara arranha seu carro. Tem milhões de coisas que acontecem num dia. E cada dia é uma batalha. Mas você, na caminhada, você tira aliás, os desafios ficam muito resumidos, né? Sim. E aí você tem a possibilidade de ter um foco muito dirigido. Estamos conversando com o Valdizar Andrade, é um peregrino eterno com as suas longas caminhadas espiritualistas, mundo afora, e voltamos em seguida. Estamos de volta à Perspectiva, conversando com o Valdizar Andrade, um eterno peregrino que chegou agora do Caminho da Fé, entre Lagoa da Prata, Águas da Prata e Aparecida do Norte. E eu ia te perguntar o que é que um homem de 79 anos ou mais vai buscar no caminho de Santiago. A vida financeira está resolvida, os filhos já se foram, já estão adultos, o casamento, está viúvo, está casado, já é um casamento maduro, profissionalmente já resolveu a vida, e não está mais atrás de dinheiro. O que é que um homem desse vai fazer numa caminhada de 300 e poucos quilômetros, passar por dificuldades, subir serra, descer serra, e dormir às vezes mal acomodado, e coisas assim? A primeira coisa que um homem de 79 anos pode ir buscar no caminho da fé ou no caminho de Santiago, fazendo às vezes ele fracionado, é buscar transcender. O que é transcender? Transcender é ir além. É enxergar com os olhos da alma. Nós estamos acostumados a enxergar com os olhos... dos olhos. Dos olhos, né? E quando nós vamos por um caminho desse, nós começamos a enxergar com os olhos da alma, não só com os olhos da mente, mas com os olhos da alma. E o transcender, por exemplo, eu conversei com ele, por 2 noites nós ficamos na mesma pousada, que o Caminho da Fé não tem albergue, tem pousadas. Nós ficamos, depois da descida da Serra das Pedrinhas, que é aquela que tem muita argila, ele inclusive escorregou e caiu, mas não teve nenhum problema, graças a Deus, e chegamos em Gumeral, dormimos junto lá na pousada do Senhor Agenor. E conversando um pouco com ele, porque ele disse, eu não posso parar. Ele tem uma mente condicionada de que ele precisa estar buscando algo, porque se ele não buscar... Uma sequela do esporte, né? Exatamente. Mas ele disse uma coisa muito interessante. Se eu parar de buscar, a minha vida perde sentido. Por exemplo, eu tenho 63 anos. Se amanhã, por algum motivo, eu ficar impossibilitado de fazer as minhas caminhadas, automaticamente vai me faltar uma atividade que me dá prazer, mas não só prazer da carne, porque da carne às vezes dá dor, dá calo, dá bolha, entendeu? Tendinite.
mas o prazer da alma. Porque quando eu estou transcendendo, eu não estou preocupado que eu vou chegar no final do dia e vou ter que fazer um curativo no meu pé. Eu estou preocupado com a satisfação da minha alma, com a satisfação da minha essência, que em muitas situações é deixada de lado. Por quê? Porque o palco nos leva para o dia a dia, nós estamos no palco sempre. É o que você falou, é uma multa de trânsito, é um problema, nós estamos no palco. Mas quando a gente para e transcende, você vem para a essência, você vem para a alma. E quando você vem para a alma, as coisas têm um outro significado. Isso que eu entendi perfeitamente dele. Que ele estava fazendo aquilo, como ele tem 79 anos, ele não foi sozinho, o filho foi com ele. O filho deve estar com uns 40, 45 anos e o filho acompanhou ele. É isso aí. Isso por si só já é transcendente, né? Sim. Você ter a oportunidade de caminhar 300 e poucos quilômetros com o filho. Sim. Você vai ter conversas. Agora, em outubro, que passou, a minha mãe internou-se em Brasília com 96 anos, internou-se para... Ela estava já num processo de falência e nós sabíamos que ela não ia voltar do hospital. Toda a família tinha essa consciência. E aí, quando ela internou, como eu sou o filho mais velho, eu peguei o meu filho mais velho e despenquei para Brasília, porque a família lá ficou um pouco desarvorada. Como a passagem de avião estava custando uma fortuna para você comprar no dia, eu tenho um carro novo, aí falei com meu filho, vamos comigo? E a minha mulher também. Aí fomos os três. O André tem 55 anos, o meu filho. Foi uma conversa absolutamente extraordinária, a viagem inteira, porque desde que ele deixou de ser nosso filho morando em casa e se casou, que foi construir a sua vida, o caminho dele tomou outro rumo e ele fez uma árvore dele. Sim. Da qual a gente não participa, nem eu nem a Carmen participamos da árvore dele. Participamos assim, né? Visita e tal, mas não entra na essência da árvore dele, da família dele. Aí foi uma oportunidade de nós juntarmos as nossas árvores e passar limpo nossas histórias, tal, tanto na ida quanto na volta. Aí, passado exatamente 30 dias, a minha mãe morreu. Morreu num domingo, o dia da eleição do segundo turno, ela morreu. Aí a minha mulher estava lá, ela estava em João Pessoa, cuidando da nossa neta para o nosso filho fazer um curso. Nosso filho e a nora fazer um curso em São Paulo. Então eu fui com o André de novo. Agora sou eu e ele. E você rodar 1.200 quilômetros de carro, é tempo para conversar muito, né? Então nós fomos os dois e nós conversamos muito. A gente sempre conversa muito, imagina o tanto que nós conversamos em 1.200 quilômetros. E nós saímos daqui domingo de tarde e chegamos lá na segunda-feira pela manhã, porque ela ia ser sepultada logo em seguida, porque pela situação dela ter ficado no hospital tanto tempo, na UTI, o corpo dela não aguentaria um velório tradicional. Então nós tínhamos urgência, rodamos a noite inteira conversando sem parar, os dois, um para dar apoio ao outro, não cochilar, né? Sim. E depois ficamos lá uns 4 dias e voltamos de novo, só eu e ele. Foi uma das oportunidades mais ricas que eu tive na vida, de conhecer o filho que eu produzi. Então, isso foi transcendência. Sim, com certeza. Absoluta. Ele abriu a alma dele completamente, eu a minha. Considerando que eu tenho 24 anos mais do que ele, as minhas vivências são as minhas vivências. Sim. Profissionais, pessoais, familiares, humanas, espirituais, espiritualistas, religiosas, filosóficas. E ele também, que ele é muito do pensar. Agora você imagina assim, a riqueza desse sabático. 12 horas para ir, 12 horas para voltar, 2 vezes 24 horas. 24 horas de
24 não, 48 horas de conversa com uma pessoa que você tem afinidade absoluta, que é afinidade espiritual, paternal, filosófica, etc, etc, etc. Aí eu fico imaginando que você, o Milton e o filho dele, e você, quando faz uma caminhada como essa, o que eu enxergo, me perdoe tentar interpretar você, mas não é não, é só para a gente dar sequência no assunto. É uma oportunidade de você entrar dentro de si mesmo em profundidade, porque a gente não se conhece. Esse dia a dia daqui do trânsito, das coisas do dia a dia. É o palco. É o palco. Então, no palco, a gente olha para tanta coisa e não olha para si. E nessa história, como na minha viagem com o André, e você lá no caminhada, você é obrigado a entrar dentro do Valdizar, né? E buscar os cantinhos, todos aqueles cantinhos escondidos. Vasculhar os lixos dos cantos. Né? Você vai vasculhar, é uma expressão boa. Sim. Onofre, eu costumo dizer que nós desenvolvemos, inclusive, um treinamento, a gente vai ter uma imersão de 3 dias, entre a sexta, sai domingo, que o título é O Encontro com o Eu. Esse encontro com o Eu é baseado exatamente, muitas coisas baseadas nos meus 5.000 quilômetros de caminhada, de peregrinação. Mas a grande dificuldade do ser humano de parar para prestar atenção nele mesmo. Por quê? Porque o dia a dia, ele acaba absorvendo o nosso tempo e quando nós vamos parar, nós não encontramos mais motivos, já estamos cansados, exaustos, mente esgotada. E a gente caminha meio sem causa, né? Embora, meio sem causa íntima. Embora você tenha causa externa, mas interna você não olha para ela, né? Não, você não olha... Na rotina. Você não olha para o seu eu. Quando você busca encontrar o seu eu, e você sai desse processo do palco e entra no ser essencial e vem para uma imersão onde você vai poder transcender, cara, isso faz uma diferença absurda, absurda. Eu tive um exemplo em uma dessas imersões que eu faço, de uma mulher com 30 anos, que nunca havia pedido bênção para a mãe. E quando foi perguntada a ela qual era o seu maior desejo, era conseguir pedir a bênção para a mãe. E nesse processo dela transcender, eu perguntei para ela, você está com o telefone aí? Ela disse sim. Eu falei, ligue para sua mãe e peça a bênção para ela agora. Ela disse, minha mãe vai infartar. Eu falei, infarta não. É por uma boa causa. É por uma boa causa. Ela pegou o telefone, ligou, falei, coloque no Viva Voz. E ela disse para a mãe que ela nunca havia pedido bênção. E que naquele momento ela queria pedir bênção à mãe. E que ela nunca mais quer deixar de fazer isso com a mãe todos os dias. Quer dizer, é um processo de que ela teve que fazer? Ela teve que transcender, ela teve que sair do piloto automático. No caso foi a imersão lá com você, mas o caminho também é uma imersão. O caminho também é uma imersão. O caminho é uma oportunidade de você transcender. E o transcender, eu disse para você um pouco no bloco anterior, é você fazer as coisas sem agredir o seu corpo. Ah, essa serra está puxada. Eu estou fazendo 4 km por hora, que é uma média de caminhada, inclusive do Caminho de Santiago. Não, eu não preciso fazer 4 km por hora, eu posso fazer 2 km por hora. Você pode, inclusive, parar e sentar na beira do caminho. Pode sentar à beira do caminho, mas o que acontece é o seguinte, eu tenho que transcender a partir dos meus movimentos. Isso é muito rico. Vamos pegar a conversa no nível que ela chegou e vamos falar agora, nessa altura, o transcender. O que é, que estágio é esse em que você sozinho,
numa caminhada, não está pressionado por dívida de banco, cartão de crédito, consumo, nada. Não está pressionado pelas vivências familiares, está só você com você e o universo. O que é o transcender? Onde é que você vai? O transcender nada mais é do que você sair da curva, sair da caixinha, enxergar a sua verdadeira essência, saber que você está conectivo. Por exemplo, quando eu estou num processo de transcendência, eu uso muito o exemplo da hipnose ericksoniana, que é uma hipnose que não te tira a consciência, mas você fica no chamado estado alterado de consciência. Você fica meio um pé cá, um pé lá. Exatamente. Quando você transcende, você fica como se fosse um transe leve, porque você sai um pouco do consciente, entra num processo quase que inconsciente, com a busca de aquilo que você pode ser melhor. Porque o transcender é buscar encontrar a sua verdadeira essência para que ela transforme-se em algo extremamente poderoso na sua vida. E o transcender, Onofre, por mais que você diga que não quer, ele reflete nas pessoas do seu convívio, porque você volta com uma essência renovada. E essa essência renovada, ela te leva exatamente ao entendimento daquilo. Tipo, você volta mais tolerante, menos crítico com relação a si mesmo. Menos julgador. Menos julgador, né? Menos julgador. E hoje eu encontrei uma pessoa no caminho que ela estava caminhando e distribuindo panfletos de uma determinada igreja, que não é a igreja católica. E aí ela se aproximou de mim e perguntou há quantos dias eu estava caminhando. Eu falei que já era o 5º dia. Isso você está falando do dia do caminho agora recente? Agora recente, o caminho da fé. Ele me distribuiu um panfleto de uma igreja. Eu aceitei o panfleto e coloquei na minha pochete. E nós fomos conversando. E chegou um determinado momento que ele começou a mudar a linguagem da conversa, trazendo para um julgamento. Aí já começou a trazer algum tipo de dogmas da sua denominação religiosa. Eu parei, olhei para ele e disse a ele: por favor, eu quero continuar caminhando com as minhas convicções, meus valores, com as minhas convicções, respeitando as suas. O caminho não é um lugar de debate, é um lugar de você transcender. Simplesmente eu disse isso para ele, ele pediu desculpas e eu continuei. No final do dia ele foi dormir na mesma pousada que eu, e aí ele me chamou e disse: obrigado. Obrigado porque você me ajudou muito. Eu vim para o caminho com um propósito e a sua fala, como você não colocou julgamento, não colocou nenhum tipo de verbalização que pudesse ferir a minha alma, eu já mudei o meu propósito no caminho. Então, existe isso, a tua ação. Eu no caminho de Santiago, só mais uma experiência. Sim, claro, à vontade. Eu imagina. tive... A experiência é sempre muito rica. Eu caminhei com os últimos 3 dias, o ano passado, eu caminhei com um português que é da Guarda Nacional de Portugal, seria da nossa Polícia Federal. E o cara
simplesmente ele chegou um policial novo, por volta de 35 a 38 anos, mais ou menos, eu não lembro direito agora a idade dele, e agora ele me manda mensagem de WhatsApp e me chama de papai. Até brinquei, eu mandei o áudio para o meu filho, o Vitor, que mora em São Paulo, e aí ele ouviu o áudio, né? Eu falei, olha aí, eu tenho mais um, você tem mais um irmão, né? Aí ele falou assim, pai, eu não sabia que o senhor tinha filho ruivo. Mas é isso, o que eu fiz? Eu transcendi para ele. Ele sentiu-se acolhido, porque a transcendência, ninguém transcende para o mal, você transcende para o bem. E além do que também, você não sabe para que lado você vai transcender, né? Não, você não dá É a lado. circunstância que vai te fazer naquele dia, e de repente você pode ter ao longo de uma caminhada muitas transcendências para lugares e lugares e situações diferentes. Esse caso aí do rapaz, mas podia, e teve o outro aqui do folheto, e outro. Sim, o que acontece na realidade, Onofre, é que se você buscar transcender, se você conseguir, porque existe uma coisa muito interessante, se você não provocar uma ruptura entre o sistema convencional que nós vivemos do dia a dia e o momento que você está entrando, você não consegue transcender. Você tem que fazer o processo de mudança. Você tem que fazer... imersão no dia a dia, na circunstância. Exatamente. Eu tenho uma irmã que fez o caminho de Santiago e eu fiquei no WhatsApp acompanhando ela. E nós sempre conversamos muito e eu fiquei dando ali uma mentoria para ela no caminho. Sim. Falar de coisas dela e tal. Muito bem, quando ela voltou, ela tinha a sensação de que ia chegar aqui, ia abrir a mala da viagem e estava lá todo um manual de instruções. Eu falei para ela, não é isso. Você vai chegar, vai baixar toda aquelas coisas que estão na sua cabeça e você vai começar a se perceber diferente. E foi. E ela começou a me dizer depois de um tempo, olha, aqui no trabalho, ela trabalha na Justiça Federal lá em Brasília, aqui no trabalho as pessoas estão me achando diferente. É porque você ficou diferente, né? Sim. Que é a transcendência. Cada um tem a sua, né? Sim. Sim. Então, já o nosso tempo já está terminando, eu quero concluir com você o seguinte: cada um vai em razão das suas necessidades de buscar alguma coisa e se achar a transcendência. O que você vai fazer, o que eu vou fazer no caminho, não tem nada a ver um com o outro, exceto que nós nos propusemos a nos desafiar para encontrar alguma coisa que nós achamos que precisaríamos encontrar. Se nós nos desafiarmos num caminho, pensando em algo que nós poderíamos encontrar, nós viciamos a nossa caminhada e a nossa transcendência. A transcendência é quando você deixa a sua alma flutuar no universo que está aí. Aí ela conecta lá em alguma coisa, né? Aí ela conecta. Você conecta numa coisa, eu conecto em outra. Exatamente. Por isso nós aprendemos desde o primeiro caminho de Santiago que eu fiz, que o caminho é individual, o caminho é pessoal. Nós podemos caminhar juntos, nós olhamos a mesma figura, a mesma catedral e cada um observa de uma forma diferente. Porque é percepção de cada um. Percepção. Né? E qual é o seu próximo caminho? Tem ainda mais algum? Eu tenho agora no ano de 2024, eu vou fazer o Monte Roraima. Aqui, entrando pela Venezuela, né? São um caminho curto, 6 dias, 4 dias para subir, uma noite no topo e desce 2 dias. Aquele topo é muito misterioso, muito, né? muito místico também. Em 2025, eu tenho o caminho de Santiago, o caminho português. Eu vou fazer no mês de maio para não pegar o calorão de julho, né?
E 2026 eu tenho o Caminho dos Maias na América no Central, México. no México. No México. Então eu tenho até 2026, eu já tenho. Até os 63 eu já estou comprometido com as minhas caminhadas. Então, nós teremos mais, no mínimo, 3 conversas aqui. Com e vai certeza. ser um prazer. Odizar, muito obrigado pela nossa conversa, por ter vindo e compartilhado conosco, estamos assistindo, e a mim, essa busca humana pela transcendência, que é um estágio da mente num nível superior. Muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite e estou sempre à disposição. Perspectiva volta na próxima semana. Até lá.